Olá, pessoal. Me chamo Alice Miller, faço parte do PET da Engenharia Agrícola da UFPEL. Bom, hoje nós resolveremos um exercício de estatística básica. Bom, então, o que o nosso exercício diz? Em uma competição esportiva, 5 atletas estão disputando as 3 primeiras colocações da prova de salto em distância. A classificação será pela ordem decrescente da média aritmética de pontos obtidos por eles após 3 saltos consecutivos na prova. Em caso de empate, o critério adotado será a ordem crescente do valor de variância. A pontuação de cada atleta está apresentada na tabela a seguir. Bom, então, com os dados oferecidos pelo exercício, eu fiz uma tabela para melhor entendimento. Então, aqui então estão a pontuação dos atletas, os países que cada atleta pertence e a pontuação por cada salto, tá? Então, a gente tem a Argentina, o Brasil, o Chile, o Paraguai e o Uruguai, tá? Então, em cada salto, eles têm uma pontuação diferente. Então, o que a gente vai fazer com essa pontuação, então, desses atletas? Bom, de cada um dos países, a gente vai fazer a média e a variância, tá? Então, a média a gente vai somar os 3 valores e dividir pelo número de saltos, né? Então, ali, a média da Argentina ali, então, vai ser 6, né? Porque ela pontuou 6 pontos em cada um dos saltos, né? E a variância, então, vai ser os valores, né? Cada valor menos a média. Nesse caso, é todos os valores 6, porque no caso da Argentina, porque cada saldo da Argentina foi 6, né? Então, acaba que 6 menos 6 daria 0, elevado ao quadrado daria 0, somando os 3 zeros daria 0, e dividir 0 por 3 daria 0, né? Então, a variância da Argentina ali é 0. A do Brasil, então, a gente já tem valores diferentes, né? Que fica mais fácil também para visualizar. Então, ali, a média do Brasil ficou 7 mais 3 mais 8, que resulta em 18. Aí, divididos pelos 3 saltos, né? Como eu tinha falado, que dá 6 de média. São valores diferentes, mas, porém, ela tem a mesma média que a Argentina, por exemplo. Aí, a variância ali, que é da média 6, faz o mesmo processo com o número 7, número 13 e número 8. Faz o mesmo processo. E aí, ali a gente tem o mesmo valor dividido por 3, que vai dar 14 divididos por 3, e aí a gente tem ali mais ou menos 4,67. Então, aí a gente também vai fazer para o Chile e para o Paraguai. Aí é a mesma linha de raciocínio, tá? Ali a média é a mesma coisa. São três valores, né? Porque são 3 saltos, então tu divide pelo número de saltos. Toda vez que precisar fazer uma média, tu vai somar esses valores e aí tu vai dividir pelos mesmos números, a mesma quantidade de números somados, tá? Essa é o fundamento da média, tá? E a variância ali, então, tu vai fazer cada elemento menos a média elevado ao quadrado, e tu divide sempre também pelo número de ações realizadas, que nesse caso são 3 saltos, né? Aí ali então o Chile ficou com também 6 de média. Aí a gente utiliza a média 6 para fazer a variância, e aí então ele ficou ali com a variância de 0,67, uma variância bem baixa. E aí ali o Paraguai, então, o Paraguai ficou com 6 de média, por coincidência, então a variância ali ficou 2,67, tá? Aí aqui finalizando então com o Uruguai, né, que é o último país analisado nessa questão, então ali ele ficou com 6 de média, e aí faz o mesmo processo, os mesmos a ordem do exercício é sempre a mesma, tá? Então, com todos esses resultados já conferidos, aí eu realizei uma nova tabela para a gente poder analisar novamente os resultados. Então, ó, todos os atletas têm média 6. Então, vamos ordenar pela menor variância. Lembra que lá no enunciado dizia que caso tivesse empate, tinha um requisito para desempatar, né? Então, esses países, né? Para que houvesse um ganhador, né? Então, a Argentina ficou com a variância 0, o Chile com 0,67, o Paraguai com 2,67, o Uruguai
com 2 e o Brasil com 4,67, né? Então, ali a gente tem, então, de menor variância ali a Argentina, né, que zerou a variância. Então, concluímos que o resultado final, então, né, foi primeiro lugar a Argentina, segundo lugar o Chile e terceiro lugar o Paraguai, né? Porque quanto menor a variância, é mais perto da perfeição, vamos dizer assim, do salto, né? Vamos dizer, que é a ação realizada, proposta por esse exercício, né? Então, com esse exercício, a gente pode visualizar como realizamos a média e como realizamos a variância. É algo bem simples, e algo que a gente utiliza bem seguida, a média mesmo, bem seguida no dia a dia, né? É algo bem corriqueiro, né? Então, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Muito obrigada.